Você aí do outro lado, nessa sexta-feira, já teve o seu sangue chupado por mosquitos hoje? Porque é o que está acontecendo comigo aqui. Morar na praia é bom, mas tem muito mosquito. Por mais que você deixe tudo fechado e o ar ligado, eles vêm para roubar o seu sangue e depois morrer preso entre duas janelas. Meu povo, vamos lá, hein? Vou responder as perguntas de vocês aqui nessa sexta-feira. Obrigado para quem mandou. Vocês façam um favor de dar um gás, e agora eu vou pedir como youtuber faz mesmo, em curtidas, comentários e tal, porque como os últimos vídeos vocês não tiveram tanto interesse sobre as ligas, o YouTube parou de entender que os meus vídeos são relevantes, interessantes, que alguém gosta de ver. Então, tá atrapalhando toda a métrica e o YouTube tá me esquecendo, tá me deixando de lado. Então, peço para vocês encarecidamente para ajudar a levantar o canal depois de uma semana de vídeos que não foram lá essas coisas. Seguinte, gente, pergunta do Pires Gabriels, na verdade. O Barcelona tem a filosofia de futebol que eu acredito, onde a inteligência sobrepõe o físico. Você tem a mesma sensação? A impressão que futebol se joga com inteligência é mais bonito? Essa sensação de que o futebol jogado com bola no pé, com inteligência, que você é protagonista, que é mais bonito de ver, sim. A questão do físico que você colocou aqui, que a inteligência sobrepõe o físico, ela é mais ou menos verdade, mas sem físico, sem um bom preparo físico, não dá para fazer o que o Barcelona, especialmente hoje, faz. Por exemplo, o Paris Saint-Germain também, né, tem um estilo de jogo parecido com o Barcelona, tem um técnico com raízes muito barcelonistas, que é o Luis Henrique, e o Paris Saint-Germain a gente viu a dificuldade que teve contra o Tottenham, porque fisicamente está abaixo do Tottenham. Então, para pressionar o adversário, para recuperar a bola, para fazer a bola circular com velocidade, para ganhar duelos, tudo isso o físico é muito importante. Mas é claro que o Barcelona não quer jogadores musculosos, de trombadas, gigantões. Este tipo de físico não. Mas físico que seja capaz de aguentar o tranco físico do outro lado, mais ou menos você igualar o físico do outro lado, e aí você sobrepor na sua forma de jogar, que você acredita, com inteligência, com um plano de jogo bem estabelecido, isso sim. Mas eu acho que nunca pode pensar que não existe outro lado. Assim como um jogo físico também, ele tem lá a sua tática, o seu sentido de jogo. Mas também existe muito de físico no jogo do Barcelona. Tem muitos jogos que o Pedri faz mais quilômetros que o Bellingham, por exemplo. O jogador é muito mais corpulento que o outro e o outro é capaz de correr muitos mais quilômetros em campo se for necessário. O Faraó 96. Será que vai dar para jogar no estádio do Barça? O que você acha depois do vídeo que saiu do estádio? Cara, esses vídeos que o Barcelona divulga do Camp Nou, eles não querem dizer absolutamente nada. Quer dizer que o que a gente consegue ver naqueles vídeos, que eles escolheram aquelas imagens, daquele ponto do estádio, que ele tá ficando bonito, que tá ficando legal, que tá tudo limpinho já, que já tem lugares da obra que tá tudo funcionando. Mas o vídeo não mostra todo o estádio, o vídeo não mostra por onde que o torcedor vai passar, como é que estão os vestiários, o vídeo não mostra vários e vários pontos que são importantes. Não é um vídeo informativo, né? É um vídeo de propaganda do Barcelona, então, pelo amor de Deus, né? O Faraó 96 tem que filtrar esse tipo de coisa que você vê e que o clube só divulga absolutamente o que ele quer divulgar. E é muito fácil fazer um vídeo de 1 minuto. Se você não consegue completar 1 minuto e meio, 2 minutos de vídeo com estádio mais ou menos pronto, é porque você não está nada pronto. Então não se baseie em vídeos que o Barcelona divulga. Segunda-feira é o dia D para o Barcelona apresentar para a UEFA qual estádio ele vai jogar. Dia 21, o Barça. Bom, segunda-feira é o dia D para os testes e para as provas e para a inspeção. E no dia 21, na quarta-feira que vem, né, se não estou enganado, o Barcelona tem que apresentar para a UEFA o estádio que ele vai jogar. Então, até o meio da semana que vem, nos próximos poucos dias, a gente vai saber. Aqui ainda tem dúvidas se vai ser possível ou não jogar no Camp Nou a primeira fase da Liga dos Campeões. E se não jogar a primeira fase da Liga dos Campeões, não vai jogar o Campeonato Espanhol a primeiro momento também. Porque não é viável você ter operação em 2 estádios. Fornecedor de alimento, de bar, material gráfico, enfim, todo tipo de material de limpeza, a produtos que você vai vender, a funcionários, a tudo, não dá para ter 2 estádios. Então, se não puder jogar a Champions no Camp Nou, também não se jogará a La Liga, pelo menos até fevereiro do ano que vem. Isbraimo. E aí, MB? Comenta o problema que os clubes estão tendo para inscrever jogadores em La Liga. São 160 jogadores de vários clubes
que não puderam ser inscritos até agora porque os clubes não têm dinheiro, não têm fair play financeiro para inscrever. A gente sabe como que funciona o fair play financeiro do Campeonato Espanhol, ele é bastante restrito, ele é mais restrito que o da UEFA, inclusive, né? Os clubes que não disputam a competição UEFA, eles só precisam cumprir as regras do fair play do seu país, e aqui é bastante rígido o fair play para que os clubes tenham capacidade só de gastar o que eles ganham, e não mais do que isso, né? A liga recebe as contas dos clubes, auditada, e a partir daquilo ali ela faz uma conta de quanto que você gastou, quais são as suas receitas e quanto que você pode gastar em salários. E aí depois você tem as regras de 1 para 3, por exemplo. A cada 3 euros que entra, você pode gastar 1. Os outros 2 têm que ser destinados a melhorar a sua saúde econômica. Isso evita que os clubes quebrem, mas também evita que os clubes invistam. No vídeo que vai sair eu falando de La Liga, vocês vão perceber isso, como basicamente 2 ou 3 clubes monopolizam as contratações no futebol espanhol, e os outros clubes praticamente não conseguem contratar, e muitos clubes com uma receita muito baixa. Então o problema de La Liga eu acho que nem é exatamente a rigorosidade do fair play financeiro que é aplicado por aqui, mas a baixa receita de boa parte dos clubes gera um problema muito grande de poder investir, e aí também de investir em salários de jogadores. Vocês me dão licença aqui, eu vou ligar o ventilador porque está muito calor. Deve piorar um pouquinho o áudio para vocês. Paciência, tá calor pra caramba. Lucas Rafael, 160407. Caramba, é uma galera que nasceu em 2007 que já manda pergunta aqui. E quem nasceu em 16 de 4 de 2007 já tem 18 anos. Você já tem idade para levar uma gatinha ou um gatinho no lugar que até pouco tempo você não podia, que agora você deve estar aproveitando adoidado. O que acha da contratação do Renier pelo Galo? Acho uma grandíssima aposta. O Renier não deu nem um pouco certo na Europa. Não conseguiu se firmar em lugar nenhum. Não conseguiu se firmar no Borussia Dortmund. No Girona também não. Depois ele foi para o Benevento, se eu não estou enganado. Um clube pequeno da Itália, também não conseguiu se firmar. Nem todo jogador chega aqui e se firma. Nem todo jogador que o Real Madrid contrata vai dar certo. E o Renier não conseguiu se adaptar. Era um jogador de muita boa projeção no Flamengo, que teve essa projeção pausada pelo menos. Então o Atlético precisa recuperar um jogador que aqui não deu certo. Vamos ver se o Atlético consegue fazer com que aquele Renier que chegou aqui em 2020 por aqui, eu acho que era isso, vamos ver se este jogador, 5 anos depois, consegue se recuperar para o futebol, mas é uma grandíssima aposta do Atlético. Nélio Nútil. Não acha que o Rashford trará mais velocidade ao ataque em relação ao Lewandowski? Sim. Mais velocidade, sim. Mas não sei se o que o técnico busca da forma de jogar seja simplesmente velocidade. Você quer um centroavante velocista, um centroavante de receber bola na frente, ou um centroavante que em um espaço curto dentro da área vai funcionar melhor. Vai finalizar melhor, vai ganhar mais jogadas aéreas, vai se antecipar melhor aos zagueiros. Uma coisa é a velocidade em corrida, né? Uma velocidade de explosão. Outra coisa é velocidade para se antecipar um zagueiro, velocidade para armar um chute e conseguir finalizar. Tem vários tipos de velocidade. Se você coloca os dois para correr 40 metros, o Rashford corre mais que o Lewandowski. Mas talvez o que o Barcelona precise não seja isso. Então, sim, traz mais velocidade, isso não tem nenhuma dúvida. 1 mais 1 é 2. Mas talvez não seja a velocidade o ponto mais importante a buscar no centroavante. E também mais velocidade o Ferran Torres já dá em relação ao Lewandowski. Então, é importante para alguns determinados tipos de jogos, quando jogar contra defesa avançada, quando jogar contra zagueiros lentos, pode ser interessante ter um centroavante mais veloz, mas o Barcelona, quando joga contra adversários muito fechados atrás, adversários que vão se fechar quase todo dentro da sua grande área, ter um especialista de área também é muito bom. Nailson Borges, tem 2 perguntas dele. Acha que o Neymar já deve ser relacionado para a seleção? Acho que sim. O Neymar está fisicamente constante, o que é muito bom. Tecnicamente, eu acho que ele não está nem tão bem assim nesse momento, né? Não que ele esteja mal, mas não é aquele jogador que está decidindo todos os jogos pelo Santos. O Santos foi capaz de ganhar do Cruzeiro com o Neymar jogando mal. Teve uma grande jogada contra o Fabrício Bruno, mas basicamente só isso. De resto, o Neymar teve uma atuação muito discreta. Então, tecnicamente, ele precisa voltar a jogar no nível dele. Mas ainda assim, pela importância que ele tem para a seleção, pela importância que ele terá para a seleção, é muito importante que ele esteja. Não tem mais muito tempo para estar, não tem mais muitas convocações para acontecer, então é fundamental que o Neymar esteja. Que o Ancelotti trabalhe com ele, que veja ele jogando.
E que ele esteja bem fisicamente, eu acho que hoje é a melhor notícia. E a outra pergunta do Nailson Borges: o que achou da atitude do Isaac com o Newcastle? Achei muito ruim, tá? Eu acho muito ruim quando os jogadores fazem isso. O Dembélé chegou a fazer isso também quando ele estava no Borussia Dortmund, e vários outros fizeram. Eu não gosto de jogador que não honra o contrato. Quando o jogador faz um contrato com um clube de 5 anos, se ele quer sair depois de 1 ano, 2 anos, tá tudo certo. Mas naquele contrato, inclusive, já está previsto o que é preciso para ele sair. Pagar multa. Então não ir treinar, não participar de pré-temporada, se recusar a treinar, eu acho muito ruim. Eu acho um desrespeito com o clube, com os companheiros, uma falta de profissionalidade, de profissionalismo. Cumprir o contrato é o básico do profissionalismo. E, por exemplo, quando um clube também impede um jogador de treinar, né, que não vai treinar com elenco, vai treinar em outro horário, os jogadores muitas vezes também processam o clube que faz isso, porque está impedindo ele de trabalhar, de exercer a sua profissão, de treinar com seus companheiros, para fazer uma outra coisa. Então, assim como alguns clubes, o Paris Saint-Germain às vezes faz isso, acho que tem atitudes que não são corretas com os jogadores. Jogadores como o Isaac têm atitudes que não são corretas com o clube, com a torcida, com o companheiro. Eu não gosto de jeito nenhum da atitude do Isaac de forçar uma saída do Newcastle. Outra coisa é ele deixar muito claro que não quer jogar, mas deixar de treinar eu não acho nada legal. Gabriel G. Pfeffer: Barcelona no Réveillon é uma boa pedida? Estou morando na Europa e decidindo onde ir. É uma boa pedida. O Réveillon aqui é bem diferente do Brasil, né? Porque é inverno, então faz muito frio e tal, mas aqui normalmente não chove, faz menos frio do que outros lugares da Europa, tem muita festa. É bom você, inclusive, marcar antes, porque as baladas ficam lotadas, então comprar ingresso antecipado, esse tipo de coisa. Mas é uma festa grande aqui de Réveillon. Não é igual no Brasil, que todo mundo na praia, céu aberto, grandes e grandes reuniões de amigos. Acho que o pessoal vai mais, faz alguma coisa em casa, algum tipo de janta, ou então em restaurante. E depois vai para um eventinho mais de noitada. Mas é assim uma boa pedida, especialmente pelo clima. O clima no Réveillon em Barcelona é muito melhor do que em vários outros lugares da Europa e é uma noite muito animada de Réveillon por aqui. João Chumbo, 5. Marcelo, o seu dia a dia é muito afetado pelos turistas em Barcelona? Manda salve. É muito afetado porque existe muito turista por aqui, então afeta os preços das coisas, afeta áreas muito legais da cidade, sempre ficam muito cheias para visitar. Agora, por exemplo, quando eu morando na praia, as praias ficam muito cheias de turista também. Então, por um lado, sim, é afetado. Por outro lado, também traz um ambiente de pessoas que estão querendo aproveitar a vida, curtir Barcelona e tal. Então, também traz uma certa animação. Sobe os preços de restaurante, sobe o preço de aluguel, né? Dá uma inflacionada em tudo. Isso mexe no dia a dia de todo mundo por aqui. Então, eu morei em 2 áreas turísticas, né? Eu morei perto do Arco do Triunfo, que também é um reduto muito grande de turistas, lugar sempre muito cheio, transporte público bastante cheio também por ali. Os restaurantes você precisa reservar antes também, porque sempre tem muita procura de turista. E aqui na parte da praia também, da Vila Olímpica, também tem uma presença muito grande. Então, não é que o dia a dia seja simplesmente afetado, mas o turista faz parte do dia a dia da cidade, especialmente se você está nessas zonas mais turísticas. Uma outra pergunta sobre cidade de Barcelona, Pedro Zanchetti: vai colar na festa maior de Grácia? Hoje, sexta-feira, vou na festa de Grácia e amanhã também eu vou dar um pulinho no Samba Calerreiro. O Barcelona vai jogar no auge do Calerreiro, né? Então eu vou antes do jogo do Barcelona e volto depois, aí já sóbrio, para ver se ainda tem alguém por lá. Mas, para quem não sabe, aqui em Barcelona, nos meses de verão, agosto e setembro, e julho também já tem alguma, tem as festas de bairro. Então agora está tendo as festas de Grácia, todas as ruas ficam enfeitadas, tem várias atrações musicais e tal, bandinhas, é um carnavalzinho que fazem por aqui, muito organizado, tem rua que só pode entrar por um sentido, outra rua que só pode sair por outro sentido. Então tem uma festa a céu aberto, que é muito grande, muito importante por aqui. Tem a festa de Grácia, depois tem a festa de Santos, depois tem a festa do Poblenou. Pretendo ir em todas essas, o que eu conseguir fazer. Então esse final de semana estarei sim, Pedro, na festa de Grácia. Se estiver por lá, pode me pagar uma cerveja tranquilamente. Não precisa nem... Só chega com a cerveja e fala: eu sou o Pedro. E aí, a partir daí, a gente conversa e toma uma juntos. Mr. Mendes 800: PSG não lida bem com a saída dos jogadores?
Eu acho que não, acho que o Paris Saint-Germain faz mal, como eu estava falando antes do Isaac, eu também acho que o Paris Saint-Germain age mal com os jogadores na hora que eles vão sair, mas é uma estratégia do clube que é o seguinte. Toma como exemplo o Donnarumma agora, está no último ano dele de contrato. Tentaram negociar e não chegaram num acordo. O Paris Saint-Germain no ano que vem, quando o Donnarumma sair de graça, vai precisar contratar um goleiro. Então o Paris Saint-Germain contrata antes, ia ter que gastar 40 milhões no Chevalier ou em qualquer outro no ano que vem. Contrata antes, porque já vai usar agora. E mostra para o Donnarumma e para os próximos que o Paris Saint-Germain não tem problema em deixar um jogador encostado se for preciso, porque já ia ter que contratar outro, então já contrata um ano antes. Mesmo que tenha que pagar o salário de um jogador para não jogar. O Paris Saint-Germain quer pagar um salário de um jogador como Donnarumma para não jogar? Não quer. Mas talvez as contas do Paris Saint-Germain é que é menos pior para ele pagar o salário de um ano de um jogador, mas que esse jogador também não queira perder um ano de carreira. Os jogadores têm carreiras de o quê? 10, 15 anos. Perder um ano é perder muita coisa de carreira. Falta um ano para a Copa do Mundo. Donnarumma quer ficar um ano sem jogar antes da Copa do Mundo? Acho que não quer. Então, quando isso acontece, o cara se coça para sair, para arrumar um clube para jogar, para não perder isso. E aí o Paris Saint-Germain, forçando a barra, consegue alguma remuneração, né? Consegue que paguem pelo jogador, e não que ele saia de graça no ano seguinte. Já teve jogador como o Rabiot, que esperou para sair de graça. Já teve jogador como o Mbappé, que o castigo não deu certo, que teve que colocar o Mbappé para jogar. Mas a ideia do Paris Saint-Germain é que todo jogador saiba, neste clube, se um ano antes você não renovar o seu contrato, você tem que ser vendido, senão você não vai jogar. É o recado que o Paris Saint-Germain tenta passar e a pressão que ele tenta colocar para cima dos jogadores. Vini Salles. Por que o futebol feminino tem pouco apoio dos torcedores brasileiros? É menos vistoso? Não sei o que quer dizer com vistoso. Ele é diferente do futebol masculino. Mas o futebol feminino, não tem que pensar que hoje tem poucos torcedores, tem pouca gente que vai ao estádio, tem pouca audiência. Você tem que comparar com o próprio futebol feminino de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, de 20, de 30 anos atrás, e aí você vai perceber o crescimento como é. A última final da Champions, por exemplo, encheu o estádio Alvalade em Lisboa. O Arsenal tinha chegado à final da Champions em 2007, se eu não estou enganado, e tinha enchido um estádio com capacidade para 3.500 pessoas. Agora enchem estádio com capacidade para 50 mil. Então, 50 mil comparado com a Champions masculina é pouca gente. Se você for colocar a final da Champions feminina no estádio de 80 mil, talvez encha. O Wembley já encheu, o Camp Nou já encheu. Em jogos específicos vai encher. Todos os jogos? Não, ainda não. Mas o crescimento do futebol feminino comparado com ele próprio, com o próprio futebol feminino, é muito grande. E aí você vai tendo um público que vai crescendo, ou de mulheres, de pessoas mais jovens, de pessoas mais abertas a gostar de futebol de várias formas, não só o futebol masculino, e assim a modalidade vai crescendo. Eu acho que um erro é comparar com o futebol masculino, porque são coisas bem diferentes. E o crescimento, e o momento, o estágio é bem diferente. Assiste um jogo do futebol masculino, coloca aí pra ver, nos anos 60. Você também vai achar menos vistoso. Porque o futebol masculino foi sendo praticado, estudado, treinado, até ele melhorar e ficar, como se disse aqui, mais vistoso. Isso está acontecendo com o feminino também, não só de interesse, mas de nível de jogo. Também está melhorando comparado com ele próprio, futebol feminino de 10, 15, 20 anos atrás. E assim, Karim 401, com a chegada do Mastantuono, quem perde o lugar? Por enquanto, tem que ver se ele vai jogar no time de cima do Real Madrid, né? Ele está com a camisa 30, ele vai ser inscrito no time B. Não sei se ele vai ser inscrito no time B, mas se ele vai ficar o tempo inteiro com o time A do Real Madrid. Isso pode acontecer, né? O Lamine Yamal, por exemplo, o primeiro ano dele foi o número 29, ele era jogador do time B e jogou a temporada toda no time de cima. O Gerard Martin, essa temporada no Barcelona, a mesma coisa e tal. Esse tipo de coisa pode acontecer. Mas é um jogador que acaba de completar 18 anos, ele esperou ter que fazer 18 anos para poder chegar no Real Madrid. Não é um jogador de desempenho imediato, a não ser que ele saia furando a fila e passando por cima dos outros, que ele seja tão bom que seja irresistível de colocar ele para jogar, aí pode até ser. Ele tem posição parecida com a do Arda Güler, com a do Brahim, um meia, um pouco mais pelo lado direito. Mas ele até pode jogar, assim, entendeu? O Xabi Alonso mais recuado, como organizador de saída de bola e tal. Mas eu acho que não se tem que pensar no Mastantuono
como um jogador de rendimento imediato. Mas que sim, daqui a 1, 2, 3 anos, quem saiba, ele vai começando a tomar mais protagonismo no Real Madrid, uma vez que ele faça parte do elenco principal. Vamos ver. Underline Dylan, underline Zango. Além de Schlotterbeck, o Calafiori seria um bom substituto para o Inigo. Um abraço de Moçambique. Seria também, né? Também é um zagueiro rápido, canhoto, de boa saída de bola, pode jogar até como lateral. Eu acho que o Pau Torres, que estava no Aston Villa, agora eu não lembro se ele saiu, o Diego Carlos saiu, acho que o Pau Torres ainda está lá, eu vi o jogo dele na temporada passada, acho que o Pau Torres, que era aqui do Villarreal, também é um bom zagueiro desse perfil, o Laporte é a mesma coisa. Existem alguns e o Barcelona não vai atrás, pelo menos nessa temporada. Já tem 5 zagueiros no elenco. O Gerard Martin hoje, o Hans Flick disse na entrevista que pode também fazer essa função. Acho que a tendência é que ele vá sendo testado cada vez mais nessa função. Mas o Calafiori também seria uma boa sim, Dylan. Acho que é uma boa observação aqui também pelo perfil de jogador. Kaká Carmo. Sua opinião a respeito da carreira do Neuer. É uma carreira excelente. Para mim é o melhor goleiro que já jogou. Pela capacidade técnica como goleiro, o Neuer é um muito bom goleiro, muito bom de 1 contra 1, bons reflexos, poucas falhas durante a carreira, um goleiro muito regular, e regular num nível muito alto, e também a capacidade dele de jogar com os pés, né? Eu sei que alguém pode falar, pô, mas o Rogério Ceni com os pés, cara, o Rogério nunca foi um goleiro de jogar muito com os pés. Bom lançamento, o Rogério tinha, muito boa cobrança de falta, um dos melhores que já cobrou falta jogando futebol. Só que o futebol brasileiro, na época do Rogério, o São Paulo nem exigia que se jogasse tanto com os pés assim. Que um goleiro participasse do jogo, da criação, que jogasse mais como um jogador de linha quando o time tinha bola. O Rogério nunca teve a participação com os pés que o Neuer tinha. Que ele tenha mais capacidade com o pé que o Neuer, eu não tenho dúvida. O Neuer não é capaz de bater uma falta como o Rogério. O Rogério, muitas reposições de bola longa com o pé, o lançamento dele é perfeito para armar um contra-ataque para o time. Mas essa leitura de como combinar com os jogadores ali atrás, a gente viu isso muito mais no Neuer, revolucionando a posição, inclusive, do que o Rogério fez. Então, para mim, o Neuer é um antes e depois na posição de goleiro, e também, assim, a capacidade dele como goleiro é sensacional. Para mim, é o melhor da história. João. Você se preocupa com a situação geopolítica mundial estando agora na Europa? Não só na Europa, no Brasil acho que também, né? Não me preocupa exatamente que vai ter uma guerra, trincheiras, que vão soldados para lá, porque as guerras hoje em dia não são mais tanto assim, né? Você tem ataque de drone, ataque de longa distância, como a gente está vendo, o que é uma tristeza igual, mas subida de preços, diminuição de oferta de produto, crescimento de ódio, né? Crescimento de intolerância. Tudo isso é o que a gente está vendo de situação política, com imigrantes, com pessoas de determinadas regiões, de religiões, de etnias. Tudo isso está vendo. Aqui na Europa existe uma miscigenação muito grande de cristãos, muçulmanos, judeus. Existe uma politização também sempre muito grande, então claro que eu me preocupo. Mas no Brasil a gente também tem problemas geopolíticos, né? O problema hoje do Trump com o Brasil, querendo interferir absolutamente na soberania do Brasil, tanto na soberania executiva do Brasil como na justiça brasileira. É uma interferência inaceitável que o Trump está fazendo. E com sanções que são sanções de guerra, né? Hoje em dia, quando a Rússia entra em guerra com a Ucrânia, o que os outros países podem fazer é tentar ilhar a Rússia, por exemplo, e tirar e prejudicar o comércio com a Rússia, e tirar ela do comércio internacional, esse tipo de coisa, para o país ir sofrendo economicamente, a população depois ir sofrendo e minguando, até que o país decida terminar aquela guerra, porque está sendo muito custosa para ele. O que o Trump está fazendo com o Brasil é isso. O Trump está fazendo é tentando estrangular o Brasil, atacando a soberania brasileira, atacando completamente e punindo o Brasil, castigando o Brasil, porque o país dele é poderoso o suficientemente para isso, não ele, Trump, mas o país dele para interferir no Brasil. Então, aqui na Europa se deve preocupar com a geopolítica, sim, mas o Brasil talvez esteja sofrendo nesse momento mais do que a Europa com geopolítica. Voltando para o futebol, tanto de Daniel, porque não sei onde é. Marcelo, o que esperar do Milan? Será que volta aos tempos de glória? Não em curto prazo, porque o orçamento do Milan é muito
abaixo dos grandes orçamentos do futebol mundial, inclusive dos principais orçamentos do futebol italiano hoje. A gerência de futebol do Milan bate cabeça para conseguir montar um plano coerente de como armar um time, montar um time de futebol, fazer esse time jogar bem, de forma consistente, estando brigando todos os anos. A economia do futebol italiano está muito atrás da economia do futebol da Inglaterra e depois da economia dos grandes clubes, Barcelona, Real Madrid, Bayern e Paris Saint-Germain, por assim dizer, fora os clubes de Premier League. Então nada dá a acreditar que o Milan vai voltar aos tempos de glória num curto prazo. A única coisa é que ele tem uma massa social muito grande, muitos torcedores e tal, e muitos admiradores mundo afora, o que também ajuda em venda de produto, né, a marca do Milan. Mas isso também vai mudando, né? Assim, o Milan já tem tanto tempo que viveu seus tempos de glória que os torcedores de hoje em dia, mais provável que vão comprar algum produto do Paris Saint-Germain do que do Milan, talvez. A ausência de craques, de ídolos também, de jogadores globais, a mesma coisa. Vai comprar alguma coisa do Mbappé, do Lamine Yamal, do Neymar, do Messi, do Cristiano, e não de um jogador do Milan. Então, não se deve esperar, em curto prazo, que o Milan retorne a ser uma das grandes potências mundiais, não. Lucas Roque.a, que era para ser um Lucas Rocha, ele colocou um ponto num lugar que não tem nenhum sentido gramático. Comenta um pouco sobre Jorge Igor e o Bruno Formiga. Cara, são duas pessoas que eu não tive pessoalmente muito contato, e é uma pena, porque são dois grandes profissionais, um grandíssimo narrador, um grandíssimo comentarista. O que eu vi deles no ar eu acho incrível. Duas grandes referências, duas pessoas que traçaram um caminho muito grande dentro do ecossistema de TNT, esporte interativo, e tomara que eles tenham sucesso para onde eles vão, né? Assim, a gente viu a repercussão que eles tiveram essa semana pelos grandíssimos profissionais que eles são. Sempre me trataram excelentissimamente bem, muito bem mesmo, sempre fui muito bem tratado pelos dois, sempre estive muito confortável em transmissão com os dois. Então, só desejar tudo de melhor e mais bonito para eles. São dois profissionais excelentes e duas pessoas excelentes também. É tudo que eu posso dizer, né? Assim, não sei mais o que dizer além disso. Só tenho boas palavras para os dois. São dois caras muito bons e referências para mim e acho que para vocês também. Priv Madu. Acha que o Gavi vai conseguir se superar nessa temporada? Eu acho que ele precisa se superar. O Gavi precisa mostrar mais do que ele mostrou até aqui. Precisa mostrar o que a gente conhece de luta, de garra, de pressão em cima do adversário para recuperar a bola. Isso ele tem que mostrar igual. A capacidade dele com a bola para achar espaço na defesa do adversário, para infiltrar, para finalizar, para fazer gol, para dar assistência, isso o Gavi precisa melhorar. Porque isso ele tem muito menos do que o Pedri, menos do que o Dani Olmo, menos do que o Firmino. Então os jogadores mais de criação do Barcelona mostram muito mais presença ofensiva do que o Gavi. E o que ele mostra eu acho que é insuficiente para o que o Barcelona precisa. Então ele precisa melhorar, ou na construção, ou nas assistências, ou na finalização das jogadas. Ser um primeiro volante, um recuperador de bola, eu acho que ele não faz tão bem, nem como Frenkie de Jong, nem como Marc Casador, e vamos ver daqui a pouco o Marc Bernal, daqui a um mês mais ou menos, vai voltar. Então, ele fica entre ser ele não é um 5 e não é um 10. Ele é mais ou menos um 8. 8 tem o Pedri. Ele precisa jogar no nível parecido do Pedri, porque senão, quando o Pedri não puder jogar, o substituto natural é o Gavi, mas pode jogar Marc Casador e Frenkie de Jong, por exemplo. Então, ele precisa. Essa temporada ele está fazendo pré-temporada com o time, temporada passada ele não fez, ele pegou o bonde andando, veio de uma lesão muito grave. Então, essa temporada é mais normal que a gente veja um Gavi real, o que ele pode mostrar, do que na temporada anterior. Rafa.Fonseca. Fala um pouco sobre esse novo jornalismo esportivo, era YouTube agora, principais diferenças da TV. Eu acho que o YouTube, hoje, ele tem muitas semelhanças com a TV, tem muitos programas de YouTube que são um perfil muito parecido com programas de TV, né? Programa de esporte, por exemplo, de debate, mais ou menos mesa redonda, você só não espalha as pessoas na tela como em uma mesa redonda, porque numa TV você tem uma câmera geral e câmeras focadas nas pessoas. No YouTube muitas vezes você tem lá os quadradinhos que vão crescendo quando uma pessoa está falando, então tem uma pequena diferença estética, mas o conteúdo é muito parecido. Eu acho que tem uma diferença muito grande do YouTube, que é
Na TV você precisa sentar na frente da TV na hora que um programa está passando para assistir. E no YouTube você tem uma facilidade muito grande para qualquer lugar que você estiver, e não que a TV estiver, você assistir aquele conteúdo. Você pode assistir no trânsito, você pode assistir na academia, você pode assistir tomando banho, vendo ali alguém falando sobre um lateral esquerdo, enquanto você completamente não ensaboa seu corpo. Então o YouTube tem algo que o rádio traz, e cada vez mais o rádio trazia, né? Porque o rádio também está virando um veículo de YouTube, que é essa proximidade. Você está sempre próximo, você está sempre levando, você leva o celular para a cama, às vezes, para assistir ali alguma coisa, e você não tem a obrigatoriedade da grade da televisão. O Globo Esporte passa, sei lá, 12h45. Então, para assistir o Globo Esporte, você tem que sentar na frente da TV 12h45. Hoje até não é assim, né? Você pode assistir em outra plataforma depois e tal, recuperar. Mas o YouTube te permite assistir a qualquer momento um conteúdo. Então, tem essa diferença. E uma outra diferença que o YouTube também traz para os meios que existiam até pouco tempo, que é no YouTube qualquer um pode chegar e produzir, né? Você não precisa ter um canal de televisão para que dentro daquele canal de televisão alguém tenha espaço para fazer um programa de TV. Você que está assistindo aí do outro lado, você pode abrir um canal, começar a gravar e as pessoas vão te assistir mais ou menos. Aí vai depender se você é mais conhecido ou não, para dar um start bom, e depois o conteúdo que você está fazendo, a qualidade, esse tipo de coisa. Mas, além da semelhança com a televisão, de tipo de conteúdo e uma diferença estética, da semelhança com o rádio, da portabilidade, né, que te leva um rádio para todo lado, antes era o radinho de pilha, e depois o celular, ainda tem algo a mais, que é a possibilidade de que qualquer um seja um produtor de conteúdo, coisa que antes não era assim. Então, são as diferenças que eu vejo, principais. Miguel Bragato 1. Para além dos números, o que você considera achar um jogador melhor do que o outro? Eu acho que vai muito de sensação, né? Os números eu acho que são um bom balizador, é uma boa forma de ver as coisas e de ter mais materialidade no que um está fazendo e o outro não e tal. Então, e de te fazer às vezes perceber coisas que você não vê. Por exemplo, que o Pedri seja um muito bom recuperador de bola é algo que a gente não associa ao Pedri, porque a gente associa a ele a capacidade de criar, de dominar a bola, de achar passes, esse tipo de coisa. Quando você olha aquele jogador que mais recuperou bolas em La Liga, você não pensa isso, né? Você vai pensar que vai ser um jogador super defensivo, um Rodrigo De Paul, um Marc Casador, sabe, o Tchouaméni, um Camavinga, um jogador do Retafe, que vai ser... Não, um baixinho, magrelo, é o jogador que mais recupera bolas, pela leitura que ele tem, de onde que a bola vai, onde que o cara vai, onde que ele vai colocar o pé para recuperar a bola. O número te ajuda nisso. Só que é também muito importante você ver um jogo de futebol e ver as sensações que um jogador transmite. Quando você vê o Lamine Yamal jogar e vê que ele terminou a temporada, acho que com 41 participações em gols, se eu não estou enganado, são 18 gols e 23 assistências, ou 25 assistências, terminou ali entre 40 e 45 participações. É muito para um número geral, mas eu acho que é pouco porque o Lamine fez. Teve muito jogo que o Lamine jogou muito bem, que ele foi um terror e que ele não terminou com números. Então, o número é importante, mas só o número não. Acho que o número também é importante. E quando você vê um jogo, você tem ali sensações também de que o que um cara transmite, o que ele chama de marcação, o que ele abre de espaço, chamando a marcação para cima dele. Enfim, o futebol é mais complexo do que só olhar os números. E ponto Cristã. O que espera do Clássico Mineiro na Copa? Acha que o Atlético vai propor jogo dessa vez? O normal do Atlético, acho que é propor jogo, embora tenha sido nessa temporada um time que tenha se mostrado bem, sendo reativo, né, contra o Flamengo, por exemplo, acho que foi mais ou menos assim, suportou o Flamengo no primeiro tempo do jogo de volta, antes o Flamengo tinha feito um jogo ruim e tal, tinha errado uma saída de bola, enfim. Normalmente os times do Cuca são times muito ofensivos. Essa temporada contra o Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro, jogou de forma mais defensiva. Então acho que é normal, especialmente o primeiro jogo sendo na Arena MRV, que o Atlético se exponha, que jogue, que tente pressionar, que tente morder muito, recuperar muita bola. É também uma característica do time do Cuca fazer um time muito ativo e pressionador. Eu espero um clássico equilibrado. Nesse momento o Cruzeiro joga melhor do que o Atlético, mas o Atlético tem mostrado uma casca importante também, né, como se classificou
na Sul-Americana, como se classificou na Copa do Brasil contra o Flamengo. Tem se mostrado um time bom de mata-mata, que está crescendo em mata-mata. E o Cruzeiro é um time que está oscilando quando precisa tomar um pouco mais a iniciativa dos jogos e perdeu 2 em casa no Campeonato Brasileiro seguidas e tal. Então acho que existe um equilíbrio como sempre. Acho que depois de muito tempo o Cruzeiro não é inferior ao Atlético, né? O Cruzeiro passou aí 5, 6 anos que era normal ser inferior ao Atlético, porque tinha um time muito ruim, o Atlético um time muito bom. Então acho que agora é um confronto mais de igual para igual, que se vê, com o Cruzeiro neste momento um pouco melhor, apesar das oscilações. Mas não é nada mais do que 55 para um lado e 45 para o outro, e é o grande confronto das quartas de final da Copa do Brasil, né? Cada um pode gostar do seu time e querer ver seu time. Para quem gosta de futebol, esse eu acho que é o jogo mais interessante. A rivalidade que existe entre os dois times é uma rivalidade de uma cidade de 2 times, tem ali o América, mas de 2 grandes times, assim como no Rio Grande do Sul. Isso puxa muito, acho que existe uma rivalidade muito maior do que entre Rio e São Paulo, entre os seus times de Rio e São Paulo, porque são só 2. Então, acho que é o grande confronto das quartas de final da Copa do Brasil. Leonardo STN. Tem planos de voltar a morar no Brasil algum dia? Eu sempre disse que eu só saía de Barcelona o dia que a polícia me colocasse no avião porque eu fiz alguma besteira. Agora, como eu sou cidadão espanhol, acho que eu nem sou mais deportado. Acho que eu ficaria por aqui se eu fizesse alguma besteira. Mas eu acho que eu já fui mais radical em não sair de Barcelona. Já tô aqui há 10 anos, já vivi muita coisa aqui. Não tenho vontade, não desejo que eu tenho e tal, mas eu já... Tinha algum momento que eu falaria não de jeito nenhum. Agora eu falo, será? Pode ser que algum dia saia, pode ser que algum dia queira voltar, pode ser que não saia, mas eu já fui mais radical em não querer sair. Tô muito bem, tô muito feliz aqui. Mas já teve algum momento que eu pensei, não vou sair de jeito nenhum. E agora eu já penso que talvez algum dia voltar para perto de casa, para perto da minha família, morar no Brasil numa outra condição em relação ao que eu tinha, porque tudo isso pode ser interessante também. O seu nome agora é muito difícil, porque eu acho que é Snor Max MC. Como decide como pronunciar os nomes dos jogadores? Segue algum direcionamento da TNT? Tem um direcionamento da TNT, mas é conversado. O Vitor Sérgio Rodrigues normalmente é quem capitaneia, se eu não estou enganado, porque já teve muitas vezes que ele trocou muita figurinha comigo sobre pronúncia de jogadores, para que todo mundo fale do mesmo jeito. A gente tenta padronizar e todo mundo falar do mesmo jeito. Tem algumas coisas que eu aqui vou saber melhor do que eles, pronúncia de jogadores em catalão, por exemplo, né? É mais normal que eu saiba, que eu passe para eles, olha, esse jogador se chama Alejandro Balde. Mas, por exemplo, Busquets ou Busquets, depende até aqui, se fala diferente. Tem gente que fala Busquets, tem gente que fala Busquets. Então, algumas vezes até aqui não tem uma padronização, mas na TNT normalmente a gente tenta conversar e padronizar como que se vai falar o nome de jogador, se é Modric ou Modric, Rakitic ou Rakitic, e por aí vai. A gente tenta fazer esse tipo de padronização, e o Vitor Sérgio Rodrigues, como é um craque que está sempre ligado em tudo, ele normalmente passa mais essas instruções. JV, acho que é João Victor, de algum jeito muito esquisito. Qual o maior desafio para o Guardiola nessa temporada do City? Prevê muitas mudanças? Eu acho que sim. Não muitas mudanças a partir de agora, porque acho que essas mudanças já estão acontecendo desde a janela de janeiro, né? Quando o City já começou a contratar mais gente, escolheu o Marmouche, chegou o Nico e começou a mudar um pouco. Eu tenho a sensação que o Manchester City vai tentar ter um jogo de menos controle e de mais imprevisibilidade na frente, com muitos jogadores de drible, com o Marmouche, com o Savinho, se ficar, com o Doku, com o Tcherkis, então com o Reinders. São muitos jogadores criativos, pensativos, que podem mudar muito entre eles de posição, os pontas menos, mas os de meio mais. Eu acho que vai ser, o City chegou em um momento perfeito, atingiu um pico, e aí eu pergunto para vocês se vocês já atingiram um pico hoje ou não, que foi um time de muito controle. Era um time que tomava poucos gols porque perdia pouca bola. Perdia pouca bola porque arriscava pouco. Rodava até achar o momento certo de entrar, e normalmente conseguia, para conseguir aquela temporada 22-23 ganhar a tríplice coroa como fez.
A partir do momento que começou a errar mais, ele perdeu o controle, porque começou a errar mais, a saída do Rodri foi muito importante para isso, ter menos critério para distribuir a bola, mais erros, mais contra-ataques, defesa mais vulnerável, mais gols, o time começou a se perder depois também emocionalmente, perder a cabeça e não conseguia se recuperar. Então, eu imagino que agora vai ser um time que vai tentar recuperar a bola com mais energia na frente, e também assim tem, eu falei os que chegaram, mas ainda tem Bernardo, Phil Foden, Haaland, recuperar a bola com mais energia na frente, recuperar a bola antes, ser um time que vai pressionar melhor para recuperar a bola, para que estoure menos lá atrás, e lá na frente ter mais sensação de perigo, menos sensação de controle, de rodar e rodar e rodar, e mais sensação de perigo, talvez mais ataques rápidos, é o que eu acho que o time vai se desenvolver para tentar fazer. E eu acho que é um grande desafio para o Guardiola, muito diferente dos outros que ele fez. Ele reconstruiu um Barcelona, ele adaptou um Bayern de Munique, e depois ele construiu um Manchester City. É a primeira vez que ele tem que se reinventar dentro de um próprio clube, e não que ele troque de clube para começar um novo projeto. Acho que o Manchester City começa um novo projeto com o mesmo técnico e com alguns mesmos jogadores. Então é essa capacidade que ele precisa ter agora para... A gente já viu o sarrafo do Manchester City? Qual que é? Isso elevou o nível também dos outros times, a exigência dos outros times. Agora ele precisa se superar e superar os outros também. Ele precisa fazer algo ainda melhor do que ele fez com aquele Manchester City e a necessidade de pontuação que teve, de atuações que teve para ganhar os torneios. Vitor Luque. Mesmo passando por tudo que você passou, me parece estar mais leve que antes, mais natural. Porque a vida é assim. A gente tem que passar pelas coisas e usar elas para deixar a gente mais forte, mais preparado para tudo e saber que a vida continua e que a gente precisa continuar também. Então, a ideia é essa, minha e para vocês também. Quando tiver num momento ruim, isso vai passar e você usa isso para depois você enfrentar situações com mais força mesmo. Essa tem que ser a ideia. Wallace Costa 23. Qual a pessoa mais inteligente que você já conversou? André Henning e Oscar Ulisses. E eles nem, assim, acho que eles são inteligentes de muitas coisas, mas eles, não é que eles sejam inteligentes de você perguntar física quântica e eles saberem. Se você perguntar detalhes de geopolítica e eles saberem. Eles são inteligentes, são socialmente inteligentes, eu acho que muito inteligentes do ponto de vista de comunicação. Como se comunicar, a forma, os timings, a maneira... assim, como eu sou da comunicação, eu valorizo muito isso, né? Então, a capacidade de se comunicar bem, de explicar bem as coisas, de falar bem desses dois, é muito grande. São pessoas muito inteligentes. Quando eles falam sobre comunicação, sobre como se comunicar, sobre a importância de que uma comunicação ela chegue no momento ótimo e que ela baixe de novo para que a pessoa possa respirar, descansar, para que chegue naquilo ali, que isso vá funcionando como ondas. Os dois, já conversei com os dois sobre isso e tal, e a forma com que eles mostram e fazem isso, para mim são as duas pessoas mais inteligentes que eu já conversei. Assim, às vezes com o Oscar Ulisses eu tive muito mais presença física para conversar, porque eu trabalhei com ele 4 anos, todos os dias na Rádio Globo. Então, a forma com que ele falava, se expressava, conduzia o programa, eu fui absorvendo muito. Eu saí da Rádio Globo completamente diferente do que eu entrei, por ficar vendo como que o Oscar fazia. Com o André eu não tive tanto contato, mas sempre que eu tenho é uma pessoa muito inteligente, humor rápido, capacidade de pescar as coisas, inteligência social. Acho que são esses dois. E para finalizar, eu acho que é a última, e é sim, 45 minutos de vídeo quase, Daniel Alves, BSB. O que acha de torcidas que mantêm cantos homofóbicos? Tradição / zoeira ou tem que mudar? Acho que tem que mudar. Acho que tem que mudar porque hoje em dia a gente já não faz isso mais na rua, ainda bem. Eu acho que o estádio não tem que ser alguma coisa diferente da rua. Não tem que poder no estádio algo que não se pode na rua. Ele tem que fazer parte da sociedade. O estádio é um organismo que está envolvido com a sociedade. Então acho que ali no estádio não se pode ter regras diferentes do que o resto tem. Regras e costumes, né? Não só regra de lei, por assim dizer, mas costumes também. Antigamente, assim, eu cresci numa sociedade que se tinha alguém, você está falando aqui de
cânticos homofóbicos. Se tinha alguém gay na família, era um tabu, uma vergonha, um absurdo e era um xingamento para os amigos. E se tinha alguém na escola que era homossexual, essa pessoa era marginalizada. É uma doideira, ainda bem que o mundo mudou, mas é uma doideira o que a pessoa sofria só porque ela tem um gosto e uma atração sexual que é simplesmente dela, pessoal dela, não está obrigando ninguém a fazer nada. Então, que isso tenha sido por muito tempo algo negativo, acho muito prejudicial para a sociedade. O mundo era assim, e eu também fui, né, por muito tempo, porque eu fazia parte de uma sociedade. Ainda bem que mudou e que as pessoas estão mudando, e eu também acho que os estádios têm que mudar. Você não precisa disso para zoar o adversário, você não precisa disso para provocar o adversário, você não precisa disso para pressionar o adversário, você não precisa disso. Ninguém precisa. Dá para fazer de várias outras formas, dá para torcer de várias outras formas, sem fazer com que algo que não é negativo, que é a opção e a orientação sexual de cada um, se torne algo negativo. Porque não faz sentido. Porque não é. Uma pessoa é gay, não é algo ruim. Então não tem que ter esse cântico, porque além de tudo ele é burro. É isso, meu povo. É sexta-feira, vocês vão aproveitar. Se vocês não podem ir na festa de Grácia, que vocês façam a graça de vocês. Então, vai curtir a sexta-feira de cada um. Se você chegou até aqui, você deve ter gostado. Se você puder deixar um like aqui e também se inscrever no canal, eu agradeço muito. Amanhã volta tudo. Volta Barcelona, análise de jogo do Barça, assistir outros jogos, café com Beckler. Depois de uma programação diferente aqui nos últimos meses, e eu agradeço que vocês tenham estado aqui. Vamos voltar com tudo essa temporada para o que a gente está acostumado a fazer e eu espero a companhia de vocês. Valeu, gente. Um beijo, hein? Tchau, tchau.